Angular 18.2 saiu semana passada e já veio cheio de novidades. Nessa última versão, a gente agora tem um schematics novo, né? Uma forma de migrar todos os constructors, né, das classes que fazem injeções da forma antiga para a forma nova, usando inject function. É isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Bora lá! Então aqui, né, eu tenho basicamente, né, um componente onde eu estou injetando várias coisas, tá, que existem aqui no código via constructor, tá? Isso daqui é a forma antiga de fazer, a forma com que o Angular está depreciando passo a passo a cada versão, desde o Angular 14, quando eles lançaram a inject function, tá bom? Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre essa função e como a gente consegue, inclusive, criar smart functions usando inject function, que é uma espécie de função ali do JavaScript, onde a gente consegue injetar coisas via a injeção de dependências do Angular, né? E fazer com que o código fique mais dinâmico, tá? Então, bem legal. Dá uma procuradinha aí, que esse vídeo tá bem massa também, tá? Então, basicamente, ó, eu tenho aqui uma injeção de token 1, tá? Esse token 1 eu defini aqui, no caso, ele vai basicamente ser um injection token, tá? E eu tenho o token 2 aqui, que é um injection token também, tá? Então, beleza, os dois são injection token, tá? Tranquilo, né? Então, vem aqui e tal, e eu uso esse arroba inject, né? Que é a forma até então de injetar um injection token, né? Via constructor. E aqui eu ponho esse optional aqui que basicamente diz ao Angular que se ele não encontrar, né, uma injeção para esse cara aqui, ó, no caso ele não encontrar um provider, né, ele vai retornar null, tá? Então basicamente o cast aqui, na verdade a tipagem, né, ela tem que ser assim, né? Então, mas ele não obriga porque é um decorator, né? Um decorator ele não impõe tipagem pra gente, né? Mas o valor em runtime seria com null, tá? Beleza? Então aqui é a mesma coisa, só que daí em teoria, né, ele retornaria uma string aqui, em teoria ele retornaria um number, mas realmente não tem nenhum valor aqui definido, né? Isso daqui seria definido no array de providers de um módulo ou de um componente. Então, aqui basicamente a gente tem essa injeção via inject, tá? E aqui eu tenho um serviço, tá? MyService, beleza? Então aqui, ó, MyService, ele não faz absolutamente nada, só que ele tem, né, um decorator injectable, tá bom? Então basicamente ele faz com que ele seja uma service, algo que a gente dá para injetar diretamente à classe. E aqui eu tenho uma injeção para o element ref, tá? Essa classe aqui, esse serviço, é basicamente uma forma de a gente recuperar o componente, né? O elemento HTML, na verdade, que é renderizado quando esse componente aqui, né, é criado. Então, basicamente, ele vai criar um elemento HTML, né, no DOM ali, chamado AppRoot. Então, basicamente, o element ref esse AppRoot aí no DOM, tá? Então é por isso que eu tipei como a HTML element aqui. Então, basicamente, é porque é um elemento HTML mesmo, tá? Então, é só isso, eu tô explicando mesmo. Então, basicamente, eu tenho dois servers e eu tenho dois injection token. Geralmente, a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Eu sei que dá pra fazer várias outras coisas, mas eu não quis poluir muito aqui, não. Então, aqui eu tenho um constructor, né? Ó. E o constructor tem um corpo, tem um body, tá? E dentro do body a gente tem esse effect, né? Esse effect aqui basicamente está até em developer preview, tá? Significa que não está tão confiante de usar em produção ainda, mas dá para usar se quiser. E basicamente a gente consegue reagir a mudanças que acontecem em signals, tá? Signals ou computed, né? Que é um tipo de signal só readable no caso. E então, basicamente, quando esse signal aqui mudar, né, o valor tal, o valor interno no caso, né, mudar para outra coisa, esse effect vai rodar. Então é basicamente isso. Mas o ponto importante não é nem esse daqui. O ponto importante é que tem um código dentro do constructor, né? E eu acredito que muitos projetos, inclusive eu já trabalhei em muitos projetos, e sempre tem código dentro do constructor, né? Inclusive nessas versões mais novas do Angular é até recomendado a gente, por exemplo, rodar o effect dentro do constructor, que é menos verboso, né? Afinal, isso daqui cria um injection context, né? Então, basicamente, a gente tem acesso à injeção aqui diretamente no constructor. Então, basicamente, eu quero ver
ele vai remover esse código aqui, né? Se ele realmente dá essa conversão certinha, tá? Então, basicamente, deixa eu mostrar aqui com mais detalhes, tá? Vim aqui, eu vou organizar melhorzinho aqui a tela. Deu, tá dando pra ver, né? Eu acho que tá legal já. Então, basicamente, aqui eu tenho, né, o site aqui do Angular, né, a última versão, Angular 18, e eu tenho aqui todo o guide aqui de migração do Jection Token, do Jection Function. Né? Então, basicamente, eu tenho os exemplos aqui, até que eu me inspirei um pouco. A gente tem algumas flags que ele vai perguntar quando a gente rodar o comando, tá? Ele vai perguntar qual o caminho que a gente quer, que eu quero rodar, né? Então, deixa eu dar uma organizadinha melhor aqui. Deu. Agora ficou melhor, né? Então, basicamente, aqui eu vou ter alguns comandos, tá? Path, vou ter um Migrate Abstract Class, algumas coisinhas que ele pergunta para a gente, mas elas não são tão relevantes, mas é mais para evitar bugs no código, tá? Então ele já traz alguns exemplos aqui, se ele tem que fazer o non-wable optional, tá? Fazer algumas coisinhas assim. E algumas flags, tá? Afinal, o inject function ele funciona de uma forma um pouco diferente da injeção comum, né, que a gente tinha com constructor, tá? Então, basicamente, o comando é esse daqui, tá? Que a gente vai rodar, que é esse generate aqui, que basicamente roda o Angular Core Inject, é um schematics do Angular, tá? Falei bastante, né? Eu sei, mas tem que falar porque tem que explicar o negócio, né? Então, aqui eu já tenho o comando prontinho para ser usado, tá? No terminal. E agora eu vou rodar, tá? Lembrando que o código anterior é esse, tá? Esse daqui. Então, eu vou basicamente rodar. Bora lá. Ó. Ele foi, né? Ele vai perguntar qual o caminho, né? No seu projeto ele deve migrar, né? Que deve ser migrado. Então, basicamente, o caminho padrão é a raiz, né? O ponto barra é basicamente a raiz, é onde o projeto realmente está. Quando eu falo ponto barra, eu falo disso daqui, né? Então, basicamente, vou abreviar tudo aqui. Então, é isso daqui, ó. Esse caminho aqui, antes de qualquer pasta, tá? Então, isso daqui é a raiz que ele fala. Então, a gente pode deixar o padrão, só dar um enter, tá? Ó, eu quero migrar classes abstratas. Classes abstratas não são migradas por padrão, porque esses parâmetros não são garantidos para ser injectable, são injetáveis, né? Então, a classe abstrata pode simplesmente receber um parâmetro ali aleatório que nem sempre é injeção. Então, a gente pode botar o default, tá? O default é não, tá? Se eu quero limpar, né, todos os constructors, né, ou manter eles com retrocompatibilidade, né, backward compatible, né, retrocompatibilidade, habilitando essa opção, eu vou incluir uma assinatura adicional dessa daqui, tipo constructor com args aqui com description do TypeScript, né, e um arrayzinho, né, que vai evitar erros em subclasses, né, mas vai aumentar o total de código gerado pela migração, tá? Então isso daqui é mais um esquema assim que ele aumenta o código, não vai fazer nada na verdade a mais, é só para a gente não quebrar, tá? Caso o constructor esteja vazio, né? Então a gente pode deixar não, dei enter aqui, é não. Se eu quero que injeções opcionais chamados para injeções opcionais sejam non-wable, tá? Então, no caso, ativando essa opção, se você quer retornar o tipo para ser idêntico para o optional, tá? Não sei o que tal. Então, basicamente, se eu não me engano, isso daqui, quando a gente adiciona esse decorator optional aqui, ó, ele basicamente, né? Ele, como eu falei antes, ele pode trazer um valor null, se a injeção não trazer nada, né? Em vez de ele estourar um erro, né? Se eu tirar esse optional, ele vai estourar um erro, né? Ele vai simplesmente dizer, ó, não tem nenhum provider para esse cara aqui. Então, se eu ponho o optional, ele não estoura um erro, mas ele vai retornar null, tá? Porque ele não trouxe nenhum valor dessa injeção. Ele não achou o token, o provider para injetar. Então ele traz null por padrão, tá? Um valor para evitar um erro, tá? Então basicamente eu posso fazer com que a inject function, né,
ela, ao invés de trazer um valor normal, né, como se tivesse tudo normal, ela force ali que não seja non-nullable, né? Então, em vez de ser o valor ali null, ele faz non-nullable, daí ele põe tipo uma exclamação assim, tá? Eu posso botar até sim aqui, eu vou botar um yes, tá? Pra gente ver o resultado. Então, bora lá. Deu. Migrou. Ó, vamos dar uma olhadinha no resultado. Ó, que legal. Então, basicamente, ó. Então, a gente está vindo aqui e, ó, ele basicamente migrou o token 1 para uma propriedade privada, tal. Mesma forma como a gente estava fazendo no constructor, né? E aqui ele botou optional true e ele botou uma exclamação, tá? Eu posso dar um Ctrl Z aqui a qualquer momento, daí a gente pode fazer um depara, tá? Então aqui no token true ele fez optional, mas ele não botou exclamação, tá? Então o optional é como a gente define aquele arroba optional lá, uma forma aqui dentro do inject function, tá? E aqui basicamente eu estou injetando o serviço, tá? E aqui eu acho que essa parte aqui é bem relevante, tá? Porque eu estou injetando o elemento ref, que é ali o elemento host, né? Do nosso componente. E ele manteve a tipagem, né? Antes a tipagem estava bem diferente aqui nessa classe aqui, tá? Aqui, por exemplo, ele mudou certinho para o inject aqui. Então ele manteve a tipagem, tá? Bem legal isso daqui, tá? Ele não simplesmente jogou qualquer coisa. Aqui ele manteve o nosso teste signal, né? E o constructor, olha que legal, não ficou vazio, ou seja, ele nem removeu o constructor, ele soube que tinha um código aqui no meio e ele preservou o código. Isso é perfeito, é a migração que a gente precisa, né? A gente precisa de algo que agregue o código, não quebre o projeto e no final dê mais trabalho para a gente, né? Então, ó, vou dar só um deparo aqui nesses dois aqui para a gente entender melhor, tá? Essa questão aí, ó. Vou dar voltar aqui, olha só. Então, basicamente, a gente aqui no token 1, a gente tinha definido só como number, tá? E no token 2, a gente definiu como string e null, pode ser, tá? A tipagem. Então, vindo aqui no token 1, ó, que louco. Então, basicamente, o token 1, como a gente não definiu como null também, ele só é number. Então, basicamente, ele força o non-nullable, tá? Então, ele está dizendo aqui, não, esse cara nunca vai ser null, tá? Então, a gente aplica essa exclamação que é do TypeScript aqui, tá? E aqui eu estou dizendo que esse cara aqui, o token 2, ele é string ou null, isso na tipagem explícita, né? E aí, ele deixa da mesma forma, tá? Então, afinal, o token ele pode ser string ou null, tá? Porque isso daqui é padrão de inject function quando a gente usa o optional, tá? E aqui, basicamente, eu estou dizendo que ele não vai ser nulo, tá? Então, ele vai trazer só number. Show! Então é isso, cara. Eu achei muito legal mesmo essa migração. O Angular, como sempre, né, trazendo schematics, né? Inclusive, esse conceito de schematics, ele é do Angular, né? Essa migração, esse mapeamento que ele traz, acho que desde o Angular CLI, lá nos primórdios, lá, sabe? O Angular bem antigo, né, que a gente conhece. Ele já trouxe essa abordagem com a CLI, já trouxe migradores, formas de analisar o código de forma estática, apesar de JavaScript, né? E trabalhar de forma dinâmica, né? Ele consegue mapear, né, o código e trazer toda essa melhoria, toda essa abordagem de migrar, de evoluir o código de forma automática, de forma estática. Então, o Angular está de parabéns como sempre nisso. É um framework maravilhoso assim para trabalhar em projetos e realmente precisa de uma solidez, né? Projetos de longo prazo, não só projetos para fazer, entregar e nunca mais abrir ele, nunca mais dar manutenção, né? Projetos de longo prazo precisam de manutenção constante. Angular é excelente para isso, beleza? Avisos. Agora você consegue ser um membro aqui do canal, tá? Então se você gosta aqui do canal, do conteúdo e também em relação aos benefícios, você vai ter muito acesso a descontos dos cursos, né? Por exemplo, curso de testes automatizados com Angular que vai sair, ainda pré-venda e tudo mais, você vai ter um acesso legal a alguns descontos, né? E até acesso antecipado a esse conteúdo
Vídeos também, eu quero agora propor vídeos que vão ser inicialmente postos para membros, né? E depois vão para o público, então você vai ter um acesso antecipado. E também vai receber um selinho ali muito legal para quando tiver live aqui da Code, inclusive toda terça-feira, ou lives com entrevistas como teve na última semana. Então você vai ter um selozinho ali onde eu vou conseguir identificar você e dar uma atenção mais próxima, né? Afinal, você é um membro, você é uma pessoa que contribui aqui com o canal, que está ajudando a Code Dimension a crescer cada dia mais, né? Então, eu vou retribuir minha gratidão ainda maior, né? Por além de assistir os vídeos, estar contribuindo financeiramente aqui com a Code, tá? Então, vou conseguir dar uma atenção maior para você, tudo bem? E é o preço bem baratinho, R$ 4,99, né? Basicamente aí é um sneakers, é qualquer coisinha que a gente compra no mercado, né? Depois do almoço, é um negocinho bem barato, tá? Beleza? Então, dá uma olhadinha ali com carinho, tá? Se você acha que vale a pena, clique em juntar-se aos membros, tá bom? Então, cara, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Eu vou deixar 2 vídeos aqui que são muito relacionados a Inject Function, tá? E muito obrigado pelo seu tempo. Deixa um like e comenta aí o que você achou desses schematics. Esses schematics é muito legal. Eu amo Angular, eu acho muito legal. Eu sei que é um framework, né? Acima de tudo, frameworks vão e vão. Bem em vão, né? No caso. Mas realmente é um negócio que é divisor de águas, assim. Muito massa. Então, até a próxima e valeu!